Meus queridos, hoje nós vamos dar uma interrompida no nosso costumeiro ensino de doutrinas fundamentais da quarta-feira, mas por um motivo muito especial, né? Então hoje nós vamos falar de um assunto importante e os irmãos devem lembrar, né, que a Igreja de Cristo, ela foi construída em cima do fundamento apostólico, conforme Efésios 2:20 nos ensina. A base são os ensinamentos dos apóstolos, que por sua vez foram uma extensão do ministério de Cristo. Lembram disso? Então, a importância de uma igreja firmada em cima do que a Bíblia ensina. Isso é muito importante. Daquilo que a Bíblia ordena, faz toda a diferença como ela vai se comportar nesse mundo. Essa é a diferença. Isso tudo é importante porque, de acordo com o que a igreja obedece à palavra de Deus, as práticas vão ser desenvolvidas. Então você percebe que, como a gente tem visto nas quartas-feiras, muitas igrejas se denominam cristãs, mas na prática fica uma desconfiança, né? Porque a Bíblia, embora seja confessada como a regra de fé e prática, ela não é o único guia seguro. E hoje nós temos um momento histórico onde nós vamos fazer a ordenação do primeiro diácono da Igreja Bíblica Luz do Mundo. E os irmãos devem lembrar que, normalmente, o meu discurso é que a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela deve valorizar quais momentos? Os pequenos e ordinários e comuns, e nada extraordinários, porque é assim que é a constituição da vida. Você já parou para pensar nisso? Nós fazemos aniversário uma vez por ano. No resto do ano, nós temos uma vida normal. Então, eu sempre incentivo os irmãos a lembrar disso, que nós devemos lembrar de que a nossa vida ela não deve ser guiada na expectativa sempre de grandes eventos. Qual é o próximo grande evento? Mas isso não quer dizer que nós não valorizemos momentos marcantes e extraordinários como o de hoje. Esse é o caso. E eu gostaria aqui de destacar 3 pontos importantes a respeito especificamente dessa função do diaconato. E embora os momentos realmente comuns sejam os que mais passam na nossa vida, momentos como esse nós precisamos sempre valorizar. Nós precisamos nos reunir em adoração a Deus pelo que Deus tem feito. Eu até fico triste de ver como nossa igreja não está em peso aqui, né? Se nós compararmos com o culto de domingo, os membros vêm muito mais fortes. Por quê? Porque talvez ainda exista algum equívoco a respeito do que é adorar o Senhor. Mas, para isso, hoje nós vamos aprender ainda mais a necessidade de servos para ajudar nesse trabalho. Então, esse termo diácono, que você deve já ter escutado, ele aparece mais de 30 vezes no Novo Testamento. 30 vezes. E ele poderia ser traduzido por ministro, ajudante, ou o mais comum, servo. A ideia de diácono, do grego diákonos, é servo. Essa é a ideia. Então, esse termo, ele está relacionado diretamente ao serviço. A ideia de servir. E nós aprendemos por meio da Bíblia que, em certo sentido, todos somos diáconos, todos somos chamados a servir uns aos outros, é o que 1 de Pedro 4,10 nos ensina. Sabe por quê? Porque nós seguimos o exemplo do maior diácono que andou entre nós, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para servir e não para ser servido. É daí que vem a ideia do servo sofredor. No entanto, existe nas Escrituras o chamado restrito, a pessoas que devem exercer esse ofício de liderança dentro da igreja, que é o diaconato, o diácono. E eu gostaria de destacar com vocês aqui 3 pontos que nós vamos encontrar nas Escrituras a respeito disso, certo? O primeiro ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa diferente. Está lá em Atos, apareceu aí? Viu só como nós estamos tecnológicos, né? Então, os irmãos devem ter percebido também que o pastor Fernando, não sei se fez de propósito ou não, mas ele leu em Provérbios 26, em que versão da Bíblia? NAA.
Normalmente na quarta-feira nós usamos a NVT. Mas como hoje é um dia extraordinário, nós usaremos a versão oficial da igreja, que é a NAA, certo? Então abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 6, onde leremos dos versos 1 a 4. Se você está com dificuldade de abrir, é importante abrir, mas está aí aberto no slide aí no telão. Então diz assim, capítulo 6, os versos de 1 a 4. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Então, em primeiro lugar, o que nós encontramos é a necessidade de homens capazes de exercer essa função. Então, acompanhe de novo aí o que ele diz. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Os helenistas eram os judeus que vinham da diáspora. A diáspora é o nome que se deu àquela dispersão de judeus para outros lugares que não Jerusalém. Então existia aqui nos judeus de Jerusalém, os judeus nativos, aqueles que nós falaríamos os raiz, né? Eles tinham uma certa desconfiança com os helenistas porque eles tinham absorvido muito da cultura grega. Essa é a ideia de helenista. Então ele diz lá, murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Sempre foi, na Bíblia, muito importante o cuidado da igreja com viúvas e órfãos, pessoas que não tinham capacidade de se sustentar. E na medida que a família dessas pessoas não podiam dar o sustento, quem deveria cuidar disso era a igreja. Então você percebe qual que é a tensão aqui. Então, a ideia aqui do texto é que os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Função estabelecida. Então eles estão dizendo, olha, nós temos uma função estabelecida e ela deve ter prioridade. Então, para resolver isso, nós temos a necessidade de homens capazes para ajudar. E aí ele continua dizendo, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós percebemos que no começo da igreja, especialmente aqui relacionado ao crescimento, vocês devem lembrar que Atos foi o início da igreja cristã, nós estamos aprendendo isso no domingo, né? E não chegamos lá ainda ou já chegamos em Atos 6? Não, né? Ainda bem que vocês não vão deixar a gente passar vergonha. Não chegamos lá. Mas o que fica claro é que é um desenvolvimento da igreja. Muitas coisas estão acontecendo e as necessidades estão aparecendo. Então, esse caso específico da necessidade de ajuda, ele fica muito claro nesse texto. E ao longo de toda a história, o serviço diaconal sempre esteve relacionado principalmente com o apoio aos pastores. O servir à mesa. Para quê? Para que os pastores possam, os líderes, os presbíteros ou bispos, sinônimos na Bíblia, que eles possam exercer com maior intensidade o ministério da palavra e a oração, a ideia de ensinar. Então você percebe que uma igreja cristã, ela precisa de uma liderança comprometida com o avanço do reino. Então você não constitui por conta própria, você nota que existe uma congregação votando, falando, escolhendo. Por isso a nossa igreja é congregacional, a congregação toma as decisões. Por isso que os membros, eles precisam passar por um processo de discipulado. Por quê? Para que eles sejam realmente crentes. Ah, mas nós temos uma certeza e uma convicção? Não, porque é só o Senhor que conhece os corações. Mas nós fazemos, com as ferramentas que o Senhor nos dá, um tempo. Você percebe a importância disso.
E nós vemos aqui a boa mão do Senhor em nós, com nós, aqui, levantando mais uma pessoa para ajudar no reino. Então você percebe aqui que essa função ela é fundamental e necessária. Então quando as pessoas às vezes pensam assim, a igreja não precisa ter uma ordem constituída, é porque elas não estão em conformidade com a Bíblia. A Bíblia constitui organização na igreja. Pastores e diáconos. Essas são as duas funções que você vai encontrar na Bíblia, dois ofícios constituídos. Certo? E nós percebemos que o servir à mesa aqui que o texto está falando, com o desenvolvimento disso, aqui em Atos nós estamos pegando o bebezinho, a ideia do diácono nascendo. E você vai ver nos escritos, principalmente do apóstolo Paulo, um desenvolvimento mais maduro a respeito disso. Então aqui, quando se fala em servir à mesa, nós poderíamos aqui entender tanto assuntos relacionados a questões administrativas, né? Cuidado de patrimônio, também a ideia de organização das coisas, quanto a questões relacionadas ao cuidado com outras pessoas, sejam dentro da igreja ou fora. E é muito importante entender isso. E você vai perceber aqui no verso 7 o porquê é importante. Olha aí o verso 7, diz assim: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande número, um grupo de sacerdotes obedecia à fé. Se você pegasse aqui uma outra comparação da NVT, ela diz, assim, a mensagem de Deus continua a se espalhar, assim como com a organização constituída. Uma vez que os pastores, aqui no caso os apóstolos, eles tiveram a sua função preservada pela ajuda do diácono, o que aconteceu? O reino continuou avançando. Você percebe que a ideia aqui é que o grupo de discípulos aumentava e também um grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui claramente a importância do diácono. E é importante que nós, como igreja, saibamos dar valor a isso. Nós vamos falar de outro ponto a respeito disso. Mas o que eu quero que você grave, em primeiro lugar, é a necessidade de homens que possam exercer essa função. Então agora, olha aí comigo outro texto que eu quero correr com você aí. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Se você não quiser abrir a Bíblia, aí está aí no telão aí. O texto diz assim: então Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você vai perceber que o contexto aqui, Jesus tem visto pessoas, e aqui o texto anterior, o versículo anterior, diz que ele se compadeceu delas porque as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Pessoas desnorteadas. Pessoas que não sabem para que lado corre e muitas vezes não sabem nem qual é o seu problema. Então você percebe que Jesus utilizava muitas linguagens comuns à sua época. Então, para quê? Para trazer o entendimento fácil dos seus ensinamentos. É isso que Jesus fez aqui. Ele viu as multidões, percebeu como estavam perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nessa imagem, quando você lê o texto, a respeito de pessoas que caminham nesse mundão cada vez maior, mais quantidade de pessoas? E a ideia de Jesus aqui trazendo é ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus estava falando aqui de uma ideia de colheita espiritual de almas. Colheita espiritual de almas que precisam ser salvas. Um problema que existe e que muitas vezes não é visto. Um problema que é real, mas que muitas vezes não é percebido. É assim que nós vemos aí, né? Tem pessoas que gostam de ver seriados, é mais ou menos a ideia do The Walking Dead. É aquela ideia de mortos-vivos andando e que não sabem que estão mortos. Eles acham que tem vida, mas longe de Jesus só existe morte. E aí nós podemos ver aqui a resposta que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim, olha, a seara é grande, a plantação é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí quando nós vemos o verso 38 e lemos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
nós nos alegramos com isso. Porque hoje nós podemos dizer que o Senhor respondeu às nossas orações. Hoje, mais um trabalhador dedicado vai ser colocado a caminho do reino. É verdade, queridos, que, como eu falei, existem características que a Bíblia ensina que elas não são direcionadas ao pastor e ao diácono, como se a gente dissesse assim, olha, isso se espera do diácono. Ufa, tô tranquilo. Não é assim. Esses são chamados para trabalhar no reino a todo crente. Mas é verdade que existe um tipo especial de chamado para trabalhar nessa plantação, que ele acaba sendo de uma responsabilidade maior. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então você lembra de Mateus 13, de 4 a 9, a parábola do semeador. E Jesus ali ele fala a respeito de semear a palavra. E isso vale para todos os cristãos. O mundo precisa desesperadamente escutar a respeito do evangelho da salvação. Essa não deve ser uma tarefa apenas dos líderes, mas uma tarefa de todo crente. E isso é importante que você grave. A igreja, ela funciona como um instrumento pelo qual o Senhor tem proclamado as boas novas de salvação. Você já parou para pensar nisso? E na medida em que Deus vai acrescentando pessoas à igreja, é necessário de trabalhadores para ajudar. Você percebe isso? Nós temos visto isso na prática, na íntegra. Deus tem acrescentado pessoas, tem pessoas chegado à igreja e nós precisamos de servos dispostos ao serviço. O importante que você lembre é que você serve ao Senhor. Então nem sempre o seu serviço vai ganhar um púlpito. Mas diante do Senhor, nada está escondido. Então, às vezes, existem pessoas que vão dizer assim, olha, mas eu não quero só receber pessoas na porta, porque isso é de segundo escalão. Não é, queridos. Não é. Essa é um dos grandes equívocos culturais. Nós temos lá na carta de Pedro o sacerdócio de todos os santos. Não tem diferença entre o pastor aqui pregando e uma mãe fazendo o seu trabalho para a glória de Deus. Não tem diferença. A diferença, de fato, é funcional. Então, Deus, ele nos dá o privilégio de fazermos parte do reino, de servirmos o reino. Por isso que nós temos a necessidade, em primeiro lugar, de obedecer. Obedecer de que forma? Constituindo diáconos. Levantando homens capazes para servir a igreja e ao Senhor. Em segundo lugar, nós temos a necessidade, porque a plantação é grande, a seara é grande, e nós precisamos cada vez mais de trabalhadores dedicados, que não colocam a mão no arado e olham para trás dizendo assim, deixa eu primeiro cuidar das coisas da minha família. Lembram Jesus ensinando a respeito disso? Existe uma necessidade muito grande neste mundo, porque ele precisa desesperadamente de um Salvador. O maior problema do mundo não é Wi-Fi de má qualidade. Não é 4G. Não é 5G. É um coração perverso que precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, vocês viram comigo a necessidade de levantar homens capazes. Em segundo lugar, a qualificação indispensável que deve ser encontrada. O texto que normalmente é utilizado é esse de 1 Timóteo 3, de 8 a 12. Por quê? Porque ele é o texto que mais descreve as características do diácono. Então agora, provavelmente o nosso irmão Mateus vai se segurar na cadeira bem firme, porque não são poucas as suas responsabilidades. Mas antes que alguém fique bem contente dizendo, tá vendo por que eu não quero ser diácono? Isso vale para qualquer um. Todo crente deve procurar essas características. Então ele diz assim, do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Daí depois eu até aqui iria pular o verso 11, mas a gente pode ler ele junto também.
Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Volta para o diácono, apóstolo Paulo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, rapidamente, porque isso aqui a gente vai tratar lá na doutrina de eclesiologia, aqui duas possibilidades podem ser a respeito das mulheres. Ah, mas olha lá, Paulo está falando as mulheres podem exercer, também serem diaconisas. É possível que seja Paulo falando em respeito às esposas dos diáconos, ou falando a respeito de mulheres que servem e sempre serviram. E para isso não precisa de um título. Você deve lembrar que as mulheres tiveram um papel fundamental no ministério de Jesus, mas nenhuma mulher foi chamada para exercer o ofício. Desmerecimento nisso? Nenhum. É questão de organização. Simples assim. Então, tendo falado isso, o que nós queremos aqui tratar são os versos de 8 até o 12. E nós percebemos aqui as qualidades morais encontradas nas instruções. Você vai ver tanto em Timóteo quanto na carta a Tito. Você pega essas duas, elas são até parecidas. A diferença é que em Timóteo aqui, Paulo fala do cargo de diácono. Lá em Tito você não vai ter isso. E nós percebemos que as qualidades aqui requisitadas e destacadas são as mesmas para pastores e diáconos. Você percebe como é que começa esse texto? O que ele diz ali? Do mesmo modo, porque ele está dizendo algo que ele recém disse. Ele falou a respeito das características dos pastores. Ele diz, olha, não tem diferença. A única exceção que ele coloca aqui é relacionada ao ensino. O diácono, ele não tem a obrigação de ensinar na igreja no mesmo formato do que os pastores. Agora, antes que você entenda errado, isso não quer dizer que ele não deva ser qualificado e saber defender a razão da sua fé. Isso vale para todos os crentes. Mas o diácono, ele tem ainda uma diferença que ele precisa ser capacitado a instruir e aconselhar por meio da Bíblia. Então você não encontra aqui nenhuma brecha para dizer assim, olha, o diácono ele tem que ser só um cara gente fina. Quando você escolhe um diácono, qual é o que vem à sua mente? Talvez você pense, eu gosto desse cara, eu acho que ele é gentil. Aqui estão as características exigidas. E dentro delas existe o conservando o mistério da fé. A ideia aqui de mistério da fé é teologia pura. Mistério da fé é a ideia daquilo que era mistério lá no Antigo Testamento e que agora no Novo Testamento não é mais. Então não é a ideia que o diácono ele tem que ter um... Não é isso. A ideia é que ele descobriu, por meio do ensinamento apostólico, aquilo que era mistério, que o Senhor Jesus veio salvar pecadores. E agora ele deve permanecer firme nisso. Essa é a ideia de com a consciência limpa. Então, lembrem-se que isso não fica restrito ao diácono. Não fica. Deve ser buscado por todos os membros do corpo. No entanto, como o diácono é um líder constituído por Deus e pela congregação, vocês lembram? A ideia bíblica é que os líderes eles não se auto-intitulam, diferente, né, dos nossos dias. Então, se alguém aqui chegar ali na porta e disser assim, eu acho que eu devo ser pastor dessa igreja, ele não vai acontecer, porque ele precisa de confirmação da congregação. Então, esse é um ponto importantíssimo. Os cargos não são sorteados. As pessoas não têm como crescer como uma escadinha dentro da igreja. Uma pessoa é poderosa, aí na sociedade ela tem condições financeiras, ela é rica, então ela chega na igreja, o tapete vermelho é estendido. Não é assim que acontece, queridos. Não é assim. Biblicamente não é assim. Então, é importante lembrar que, embora seja para todos os membros a responsabilidade, os líderes têm uma vidraça visível. O seu vidro ele está sempre transparente e as pessoas estão sempre olhando o seu testemunho. Por quê? Porque ele é um representante da igreja do Senhor Jesus. E ele carrega, por sua vez, o nome de Cristo. Então você imagina que a valorização dessa função de diácono,
ela vai refletir no quê? No testemunho de vida dele. Então, por isso que hoje nós nos escandalizamos quando pessoas dizem assim, eu sou pastor. Ih, lá vem o picareta. Não é assim? Não é por isso que muitas vezes nós nos controlamos para dizer eu sou evangélico. Aí você diz assim, eu sou cristão. Porque o termo não está errado. Mas a distorção dos nossos dias, dos termos feitas por aqueles que mancham o nome do evangelho, acontece isso. Mas nós não deveríamos nos importar a ponto de não usar os termos certos. Agora é verdade que nós deveríamos pedir assim, pessoa, você me dá 2 minutos para te explicar? Eu sou pastor. É difícil às vezes acontecer isso, né? Mas, voltando aqui para o texto, é importante lembrar disso. É importante lembrar que a vidraça dele vai sempre ser mais transparente, líder. Então se prepare. Aí nós temos algumas características que falam o texto. Diz que ele deve ser respeitável e de uma só palavra. Qual a ideia? Uma pessoa que lida com assuntos importantes e dá o devido valor. Uma pessoa que não fica fazendo piadinha a respeito de coisas que o Senhor não aprova. Uma pessoa que tem uma postura de aquilo que ele diz, pode confiar. Essa é a ideia. A ideia aqui de ser respeitável e de uma só palavra. Um tempo que nós estamos tão carentes de palavra, né? Tudo precisa ser feito com um contrato em 3 vias assinado e registrado em cartório. Porque falta palavra. Essa é uma das características. Depois ele diz, não inclinados a muito vinho, livres de qualquer tipo de vício que atrapalhe o seu julgamento. Essa é a ideia de um vício. O vício, ele toma conta do seu ser e ele lhe atrapalha a visão. Você é capaz de enxergar as coisas de maneira distorcida. Ele deve ser isento disso. Então quer dizer então que ele é proibido de beber vinho. Não é isso que o texto diz. Mas ele deve ser capaz de olhar e dizer assim, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então, no meu churrasco de domingo, eu convido pessoas que são descrentes. E aí eles estão loucos para beber uma cervejinha. O que eu faço? Eu digo assim, vou tomar uma coca. Por fazer mal, acho que a coca faz até pior, né? Mas pelo escândalo. Quer dizer que beber a cerveja é pecado? Claro que não. Mas ele sabe se comportar diante de cada circunstância. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ele consegue olhar para as situações e não deixar nada atrapalhar o seu julgamento, especificamente algum tipo de vício. Depois ele diz que ele não deve ser ganancioso. Aqui nas outras traduções, até nessa tradução da NAA, ela foi até gentil. Ele diz de torpe ganância. Nas outras traduções, na ARC e na ARA. A ideia é de pessoas que usam o seu cargo de liderança para obter lucros impróprios. Para se fazer de pessoas importantes e dessa forma manipular os outros. Essa é a ideia de gananciosos. É a ideia de você usufruir de uma posição dentro da igreja para fazer o quê? Benefício próprio. Ele não deve ser assim. Ele não deve ter essa postura. Ele jamais deve ter o coração que busque em primeiro lugar o benefício próprio. Nem nas coisas pequenas, quem dirá nas grandes. E aí depois você continua vendo que ele fala a respeito de conservar o mistério da fé. Eu já falei a respeito disso, que é a ideia de ter uma definição clara do que é o Evangelho. É uma definição clara do que Jesus veio fazer. É uma definição clara da necessidade de salvação. Ele precisa saber explicar para uma pessoa o Evangelho em 30 segundos. Embora o Evangelho mereça muito mais tempo de conversa. Uma conversa franca, uma conversa necessária. Mas muitas vezes vai ser necessário falar em poucos segundos. Então, quando nós falamos aqui para os membros, fale o que é o Evangelho rapidamente, é para que você possa exercitar. Eu fico pensando muitas vezes que nós temos vergonha, né? Aí eu fico pensando, eu torço pelo Grêmio, e tem muitas pessoas que torcem pelo Inter, e acham até que o Inter é melhor. Mas quando eu tenho que defender o meu time, eu não tenho vergonha, não importa a oposição. Aí eu fico pensando, como isso é pequeno,
Porque eu estou falando do Senhor do Universo. Eu estou falando daquele que de fato veio resolver o problema da humanidade. Eu tenho vergonha disso. Talvez seja porque eu não tenho me alimentado tanto a respeito de conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Depois, e aqui nós poderíamos fazer uma implicação da importância dele conhecer a palavra de Deus, né? Então não é uma característica obrigatória do diácono estar aqui pregando, mas ele deve ser capaz disso. Ele deve ser capaz de discipular, ele deve ser capaz de demonstrar que ele é crente, de verdade. Depois você continua ali falando a respeito disso, que também eles devem ser experimentados. A ideia de experimentado é, prestem atenção se de fato essa pessoa ela tem essas qualidades. E vocês devem saber que nós passamos um bom tempo experimentando os candidatos. 2 anos, pastor Fernando? 2 anos. Então, talvez em outros lugares as pessoas diriam assim, mas é muito tempo. Como é que a igreja vai crescer desse jeito? Vocês demoram 1 ano discipulando as pessoas para recebê-las como membros. Queridos, nós não temos pressa, porque esse trabalho não é nosso, é para o Senhor. Então nós fazemos o melhor que podemos com as nossas incapacidades e limitações, mas sabendo que é o Senhor quem vai acrescentando dia a dia. Então você percebe que ele fala a respeito de ser experimentado. Experimentado. E caso depois disso se mostre irrepreensível, que exerça o diaconato. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Depois de um longo tempo de experimento, depois de um longo tempo de conhecimento do irmão Mateus, hoje nós vamos fazer algo histórico. E quando eu falo em algo histórico, eu acho que é porque eu sou meio sentimental, mas eu fico muito emocionado. Tá certo que eu choro até vendo Aladim, mas as pessoas muitas vezes não valorizam esses momentos na igreja. Crentes que dizem amar ao Senhor e que não valorizam a sua noiva como deveriam. E eu vejo isso, e agora eu acho que por causa da idade, eu já comecei a ter mais compaixão e me compadecer mais, mas antes eu ficava muito irritado, porque eu dizia assim para mim mesmo, como pode alguém dizer que ama Jesus, mas não valoriza o seu corpo, a igreja? Para mim isso nunca combinou. Mas aí, pensando um pouco, você lembra que Jesus vivia corrigindo os 12. Então eu digo assim, compaixão é o nome da coisa. Não é? E aí você pula lá para o verso 12, ele diz assim, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, você percebe a importância de uma liderança estabelecida que começa na sua casa. Não adianta nada você ser um plantador fora, um excelente plantador, se a sua seara primária está comprometida. Se o seu lar não tem, primeiramente, o pastoreio do diácono, ele não é capaz de exercer esse cargo na igreja. Pesado isso, né? Por quê? Porque não adianta nada ser um líder proeminente, olha o nosso diácono, os nossos pastores, e a sua casa devastada. Temos exemplos disso na Bíblia. O grande rei Davi foi um deles. Você já parou a pensar nisso? E muitas vezes a imagem que vem na minha mente é a de Noé, pensando que se eu pudesse salvar alguém, algo que eu não posso, mas se eu puder exercer a maior influência sobre a vida de alguém, será na minha casa. Foi isso que Noé fez. Só os seus foram salvos, ninguém mais. Então, lembre-se, primeiro começa em casa. E embora, queridos, essas características sejam designadas ao diácono, conforme o texto de Paulo aqui nos diz, elas são características que todos os cristãos não só devem almejar, como devem se esforçar para ter. Principalmente, sabe quem? Quem vocês acham? Principalmente quem? Nenhuma dica? Nenhuma sugestão? Hoje não tem pegadinha.
Os homens, principalmente os homens, como líderes de seu lar. Os homens são aqueles que devem prover proteção física e espiritual. Física e espiritual. Para suas esposas e para os seus filhos. Sendo capazes tanto de alimentar as suas esposas e os seus filhos fisicamente, mas especialmente espiritualmente. Que inversão de papéis nós temos visto. As mulheres muitas vezes são os líderes do lar. E eu não digo isso de uma maneira pejorativa, eu digo isso com tristeza porque os homens não estão fazendo os seus papéis. E isso deve ser visto, sabe como, meus queridos? Pelo falar, os líderes falam em casa e ensinam, mas eles também vivem uma vida de piedade como testemunho visível. Não é a ideia de faço o que eu te digo, mas não faço o que eu faço. Não é essa a ideia. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui a respeito da necessidade. Em segundo lugar, nós vimos as qualidades necessárias. E em terceiro lugar, eu gostaria aqui de falar uma palavra que vai ser dupla. A valorização por meio de quem exerce a função e a valorização da congregação com essa pessoa. Então, olha isso na sua Bíblia, 1 de Timóteo 3,13. É logo a continuação desse texto que nós lemos agora. É o finalzinho dele. Ele diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Aí talvez se você não ler dentro do contexto, você vai entender bobagem, né? Então o texto aqui da NVT, ele deixa bem fácil de entender. Ele diz assim: aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito dos outros. E terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. A ideia aqui é de que é uma é uma mão dupla. O diácono, ele recebe para si mesmo muitas características louváveis. Ele é respeitado pela congregação, porque, lembra das características? Uma só palavra, não dado a vinho. Isso é uma coisa que, essas características, quando as pessoas olham, elas dizem, essa pessoa é de confiança. Mas não só isso, você já deve ter escutado o pastor Fernando falando algumas vezes, que sempre, quando você prepara um estudo, um sermão, quando você se dedica à palavra de Deus para ensinar, o primeiro abençoado sabe quem é? Você mesmo. Porque você cresce no conhecimento e na convicção. É isso que ele está dizendo. A primeira dessas valorizações aqui é direcionada a você, Mateus. A você. Embora esse chamado seja cheio de responsabilidade, ele é repleto de honra e privilégio. Repleto. É uma honra poder servir ao Senhor e ser chamado de seu diácono. Porque isso traz respeito e crescimento na fé em Cristo. Entender que você foi chamado a essa função, chamado a servir, isso é um privilégio. É um privilégio. De fato, é responsabilidade absurda, mas é um privilégio muito maior. Um dos textos que mais me impactaram quando eu penso a respeito desse privilégio de servir, ele se encontra lá em 2 Coríntios 5:20. Diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O embaixador, vocês devem saber, talvez vocês não tenham pensado a respeito, mas ele é um representante em terra estrangeira, né? A embaixada de tal país no Brasil. É assim que funciona. Então, o embaixador, ele tem clareza a respeito da sua representação. Quem ele está representando. Ele tem clareza. Eu sou embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele sabe. E junto com isso, existem costumes, existem leis que ele vai lembrar de seguir, e especialmente existe uma identidade por trás do embaixador. O embaixador sabe
a quem ele serve. Isso traz a ideia para o embaixador que ele está envolvido numa missão pública, ele tem que falar aos demais a respeito que ele é o embaixador, mas também particular, porque parte dele mesmo saber o que ele está fazendo. E o cristão, ele é assim. O diácono, ele é assim. Como um estrangeiro, como embaixador em terra estrangeira, a serviço do rei, do verdadeiro rei, que sabe que tem uma identidade que vem a partir da filiação a ele. E uma palavra para você, meu querido Mateus, diácono ordenado pela IBLM. Lembre-se de que você foi chamado a ser um embaixador de Cristo. Você foi chamado a falar e agir como um verdadeiro representante de Cristo, que vai ser visto por meio da sua dedicação e esforço. E isso vai começar na sua casa, no seu viver diário, e vai se estender para a igreja e por esse mundo tão necessitado de embaixadores de Cristo. Aprenda, meu irmão, a remir o tempo. Efésios 5,16. Porque os dias são maus. Procure viver sempre para a glória de Deus. Sempre. Em todas as coisas. Conte com a sua congregação. Tenho certeza que os irmãos vão estar sempre disponíveis. Conte com os seus pastores. Nós estaremos sempre lhe apoiando. Mas acima de tudo, conte com Cristo. Porque Ele prometeu que estaria com você até o fim. Mateus 28:20. Valorize seu chamado. Valorize. Não deixe que isso caia no mesmo tipo de mesmice de quando a gente adquire um carro novo. A primeira semana a gente adora esse carro, mas depois de alguns dias ele se tornou simples. Não deixe que isso aconteça com relação ao seu chamado. E agora, meus queridos, uma palavra para a igreja, para a congregação. O texto de Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Não trará proveito nenhum para vocês. Você consegue perceber a profundidade desse texto de Hebreus? Esse capítulo 13 inteiro, ele fala a respeito de filhos de Deus que devem agir de uma forma como se dizem, né? Se você diz que é filho do santo, seja santo. Uma palavra de instrução é que o corpo, ele tem muitos membros. Você deve lembrar das analogias do apóstolo Paulo falando que cada membro é importante porque ele desempenha uma função. Então não existem membros que são inferiores, mesmo que as suas funções não sejam tão vistas. E isso tudo tem um objetivo, vocês lembram? Amadurecer o corpo. Os dons que Deus nos dá como crentes sempre têm o objetivo da glória de Deus e o crescimento da igreja. Não existem dons egoístas. Não existem dons que você fica em casa e trancafia e fica lá. Não existe. Isso não é bíblico. Então, meus queridos, Deus nos deu uma peça importante no corpo. Deus nos deu algo que nós devemos valorizar como congregação. Valorizem este novo líder constituído por Deus e que hoje está sendo ordenado. Não como faz o mundo, por coerção, por interesse, por força, mas por amor e obediência ao nosso Senhor Jesus. Valorizem, respeitem, demonstrem cuidado ao orar por ele e por sua família. Isso já deveria estar sendo feito, mas se não estava, comece hoje. Demonstre amor por ele ao exortá-lo sempre que necessário, segundo a palavra de Deus. Demonstre paciência e compaixão com ele, que são frutos do amor fraternal não fingido. E esse amor fraternal não fingido é um amor sem interesses duplos. Essa é a ideia. Não é um amor que está pensando em algo por trás,
conforme diz 1 de Pedro 3,8, conforme diz Hebreus 13,1, comecinho desse capítulo, conforme nos diz a 1 de Coríntios capítulo 13, sobre o amor, e conforme Paulo fala em Romanos 12,9. Queridos, valorizem os seus líderes, porque eles são pessoas que têm uma responsabilidade enorme. Olha o que o texto diz. Obedeçam aos seus líderes, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Os líderes vão prestar contas a Deus. Então os ajudem, os encorajem, tenham estima por eles e, acima de tudo, não parem de orar por eles. Queridos, para chegar ao fim, o pastor Fernando falou que eu não ia fazer em menos de 1 hora. Está aí, pastor Fernando, menos de 1 hora. Como crentes, como cristãos, todos nós somos chamados a servir. Grave isso. Todos somos chamados a servir. Porque o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Sempre lembre dele. Todavia, Deus nos ordena a constituirmos líderes para função específica, com o objetivo da glória de Deus e a edificação da igreja. E nós vimos aqui pelo menos 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, a necessidade de homens capazes para servir. Em segundo lugar, a qualificação indispensável que deve ser encontrada. E em terceiro lugar, a valorização por meio de quem exerce e também da congregação para aquele que exerce a função. Que Deus nos ajude, queridos. Que vocês possam, de fato, agradecer a Deus, como nós temos agradecido. Porque Deus tem sido bondoso conosco. Deus tem acrescentado pessoas e também tem acrescentado trabalhadores. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis até o fim. Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado, Deus. Obrigado porque, de fato, o Senhor é generoso, bondoso, acima do que nós pedimos ou pensamos. Queremos te agradecer porque, por meio de Jesus, nosso maior problema foi resolvido. Por meio de Jesus, nós somos salvos. E essa salvação que se encontra em Cristo deve ser cada vez mais a nossa alegria esperada. Nos ajuda a valorizar isso. Em especial, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe mais uma vez um servo teu ao serviço, ao ofício constituído de diácono. Que o Senhor seja com ele como tem sido até agora. Que o Senhor o encoraje, que o Senhor o discipline sempre que necessário, mas que ele viva para a tua glória. Esse é o nosso desejo e oração. Amém.